Bom, começando aqui mais um papo. Esse papo eu tenho certeza que vai ser muito legal. É um cara que todos vocês conhecem, cada um conhece por algum motivo, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana, porque ele já foi assunto nesse canal e agora nada melhor do que falar dele com ele mesmo. Gabel, tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu, pelo convite, pela recepção. Tô bem feliz de estar aqui. Pô, fiquei feliz. O Gabel é cantor sertanejo, assim que você se identifica como cantor sertanejo? É, um cantor sertanejo um pouquinho diferenciado, digamos. Um pouquinho fora do padrão, Um pouquinho nossa. fora do padrão, só um pouquinho. O Gabel, muitos de vocês sabem, é filho do Solimões também, do Rio Negro Solimões. Solimões veio aqui, deu entrevista, falou bastante dele. Ele se chama Gabriel. Aí eu falei, será que ele escapou do Felizardo? Não, né? É o seu sobrenome, né? Meu sobrenome, assim, minha família... É Felizardo é do meu pai, né? A família toda é Felizardo. E não escapou, é um sobrenome que eu amo, inclusive. Na minha infância, meu apelido era Feliz. Por causa de Felizardo, inclusive. O Gabel surgiu quando? O Gabel, assim, quando eu era mais novo, eu já cantava, já brincava de compor, fazer música de uma forma bem amadora. Só que eu fazia umas músicas em inglês, porque eu achava super que eu ia ser uma grande diva internacional, entendeu? E aí o meu nome artístico, né, nessa época, era Gabriel. Todo estilizado, escrito assim, tipo, de um jeito que ninguém conseguiria ler. Então, né, com o passar do tempo, eu fui ficando adulto, fui ficando mais maduro, entendendo como que eu gostaria de trabalhar a minha carreira musical de uma forma séria, profissional e tal. E entendi que esse nome não faria sentido, né, nesse cenário brasileiro. E aí eu fui pensando, assim, tipo... eu fui fazendo um quebra-cabeça mesmo. Gabriel era muito simples. Aí Gabriel, Gabru. Fui criando mesmo assim um quebra-cabeça até que surgiu Gabel. Eu ouvi e falei, Gabel. Gabel é interessante, acho que pode ser. E aí ficou. No começo eu ficava meio inseguro, de, tipo, parece que é um nome muito estranho, será que vai pegar? Mas aí pegou, assim, tipo, a galera hoje me chama de Gabel como se fosse meu primeiro nome mesmo. Tem muito tempo isso? Esse nome? Isso foi em 2018, assim. Em 2018 eu já mudei lá o @ nas redes sociais pra eu, Gabel. Não, é muito bom, né? Hoje a gente olhando assim é bom. Sim, Porque não sim. tem outro, tem? Você conhece algum? Não, nunca ouvi falar, não, Alguém de que Gabel. chama Gabel? Não, nunca ouvi falar. Mas é isso, tem gente que acha que meu nome é Gabel. E eu falo, Ah, de gente, batismo. quem chama Gabel, sabe? Tipo, Entendi. pelo amor de Deus. É bom, não precisa nem de sobrenome, né? Exatamente. Gabel qual? Só tem um. É, o único. Você é de Franca? Sou de Franca. Porque a sua família é tudo ali, né? É Claraval, né? Que é do lado? A família do meu pai e a família do Rio Negro, eles são todos de Claraval, e aí eles se mudaram pra Franca, né? Porque Franca é um polo ali do calçado. E eles se mudaram, assim, na adolescência pra trabalhar em fábrica de calçado. E aí a família foi crescendo ali mesmo. Eu, minha irmã, a gente nasceu em Franca, tem vários primos também que nasceram em Franca. E minha família, a maior parte da minha família tá ali. Tem a família da minha mãe também que tá em Pernambuco, né? Minha mãe é pernambucana. Mas eu vou muito raramente, assim, é uma parte da família que eu tenho um pouco de menos contato por conta da distância mesmo. Para curiosidade de muita gente, que eu tinha também, você é o mais alto da turma, né? Você não é baixinho, exatamente. Então, eu sou baixinho comparado com o restante do mundo. Mas se coloca no contexto familiar, eu sou o mais alto. Você é mais alto. A sua irmã é mais Sim. baixa, né? Sim. Sua irmã Eu não sei conheço. quem é o mais baixo. Eu acho que o mais baixo é meu pai, viu? Sim. Porque eu acho que minha irmã é ainda um pouquinho mais alta, assim, tipo, sei lá, uns 2 centímetros mais alta. A sua mãe eu não conheço, é baixinha A minha mãe também é baixinha. É uma família de baixinhos, assim. Entendi. Mas eu tenho os meus truquezinhos, né? Eu geralmente uso umas plataformas, assim, uns sapatos com salto, com um All-Star grande, assim, pra parecer um pouco mais alto do que eu realmente sou. Você falou que tinha sonho de música já muito novo, muito moleque. Começou ali em Franca, tem alguma coisa a ver por conta do seu pai ser da música? Ou... Não, com certeza. Porque desde que eu nasci... Quando eu nasci em 98, meu pai tava lançando o disco Amor Supera Tudo. Não, você São nasceu Paulo, na Belém. explosão, né? Eu nasci, tipo, no ano que meu pai explodiu. Eu, inclusive, brinco que fui eu que trouxe Entendi. o sucesso pra ele, entendeu? Você tem 27. 27. Eu trouxe esse sucesso pro meu pai no ano que eu nasci, ele explodiu também. E aí, eu nasci já nesse cenário, né? Meu pai já tinha vários discos lançados, então... Nasci com a música sertaneja ali dentro de casa. Não tinha muito pra onde fugir. Até tentei durante um tempo ali na minha pré-adolescência, esse momento, assim...
adolescente rebelde, sabe? Que quer renegar as raízes. Tive esse momento, assim, de... Ai, sertanejo é muito brega. Ai, não, nada a ver comigo. Quero fazer outras coisas. Foi onde eu virei um consumidor mais assíduo, assim, de cultura pop no geral. E música gringa. Virei fã de Lady Gaga. Das divas pop no geral, Você assim. tava no show, inclusive. Tava no show, inclusive, da Gaga agora. E é isso, assim, tipo, sempre tive esse cenário musical sertanejo dentro de casa. Teve esse momento que eu quis me desvincular um pouco, mas de uns tempos pra cá, ali a partir de 2017, 2018, veio me despertando essa vontade de revisitar isso, de resgatar um pouco isso que durante um tempo eu não quis muito contato, sabe? Você é um cara que entende de sertanejo, né? Muito Entendo. provavelmente você tem uma base muito boa. Eu né? acho que eu entendo, assim, tipo, porque uma coisa que eu gosto também é de estudar a música, assim, tipo, além de pegar e gravar, fazer os clipes, subir no palco e tal, eu gosto de estudar a música. E eu li um livro recentemente, que é um livro que conta mais ou menos a história da música sertaneja desde lá quando a viola chegou com os portugueses, sabe? E conta também, assim, um pouco da influência da cultura indígena, da cultura afro na música sertaneja. É um processo, assim, interessante de entender como as coisas se deram. E até agora, assim, tipo, até o momento atual. Então, o livro chama de Caipira a Universitário. Sim, eu tenho ele aqui. Ele não tá ali atrás. mas Então, eu é um tenho. livro muito bom, assim, eu gosto bastante dele. E é isso, assim, tipo, gosto de me inteirar, gosto de estudar, gosto de saber, assim, entender o cenário que eu tô querendo explorar, sabe? Você decidiu trabalhar como artista quando? Foi 2018. 2018 eu já morava em São Paulo, eu me mudei pra São Paulo em 2016 pra estudar. Aí eu estudei cinema, me formei em cinema, estudei Você produção. é formado em cinema? Sim, sim. E aí estudei produção fonográfica também na Belas Artes. E aí, a partir daí, assim, eu já tava envolvido com o meio artístico, né? Com produção audiovisual, com música ali também de alguma forma. Mas até então eu não tinha pensado em lançar as minhas músicas. Foi em 2018 que surgiu essa vontade mesmo de embarcar, assim, profissionalmente na música. Muito a partir também do contato que eu tive quando eu fui pra São Paulo com artistas num geral, assim, artistas independentes e músicos de diversos lugares do Brasil. Conheci uma galera da periferia, que são pessoas que fazem hip hop, conheci uma galera do norte, do nordeste, que também faz uma música regional. E fiquei pensando, e se eu também fizesse esse resgate cultural das minhas raízes, como essas pessoas estão fazendo das raízes delas, sabe? Aí começou a vir essa vontade, e Amor Rural surgiu aí no meio disso. E foi. Você pensou em algum momento em ter uma dupla e fazer alguma coisa assim? No início não, porque a minha vontade, né, as coisas que eu queria fazer artisticamente, eu acho que não comportava, assim, muito fazer em dupla. Porque era uma coisa muito pessoal minha, sabe? Eu acho que pra fazer dupla, analisando, assim, o meu pai, as duplas que eu conheço, né, são duas pessoas, são duas cabeças ali, então você tem que ter um equilíbrio, achar o meio termo das coisas. E naquele momento eu não tava muito disposto a negociar nada, sabe? Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então não pensei em fazer dupla, não. Posteriormente, assim que eu lancei um projeto com a Red Alor, que inclusive já teve aqui, né? A gente lançou um projeto juntos, que é um álbum inteiro, assim, como se a gente fosse uma dupla. Mas a gente deixou bem claro pro público que Não era uma um, dupla. era um projeto pontual, a gente só é uma dupla neste projeto, gente. Depois a gente vai seguir aí as nossas carreiras. Mas foi bem legal também essa dinâmica de pensar o projeto em conjunto com alguém, um projeto nosso, o projeto da dupla, que até então eu não tinha tido. E, sei lá, né, vai que de repente aí as coisas mudam também do dia pra noite e surge alguém aí que eu super me identifico, queira formar uma dupla. Não é algo que eu descarto, não, a possibilidade, sabe? Você falou de 2018, Amor Rural é de 2018? Amor Rural eu lancei em 2019. Ela é de 2018 porque eu compus em 2018 e aí tudo que eu tava pensando a respeito da minha carreira começou a tomar forma em 2018, mas lancei em 2019. Você, enfim, a Amor Rural, ela ganhou um certo destaque logo no lançamento de imprensa. A mídia cobriu, depois ela acabou andando de fato, né? Acabou ficando conhecida. Existe um movimento que é o queernejo, que todo mundo que você conversa a respeito diz que você é o cabeça, que foi a pessoa que puxou tudo. De gravar essa música,
até o movimento existir, que processo foi esse? Porque eu imagino que você fez a música pra você mesmo e pra tentar andar. Sim, quando eu fiz a música, quando eu tive toda essa ideia, né, que eu falei desse processo todo de conhecer os artistas, de despertar essa vontade de resgatar as minhas raízes, eu não tava pensando em ser cabeça de um movimento, em iniciar um movimento. Eu tava querendo fazer música. Uhum. E aí, quando eu lancei, as pessoas na internet, elas começaram a dar o termo. Eu não criei o termo. Primeiro deram o termo de poquenejo. É Falando verdade. poquenejo, poquenejo, poquenejo. E a mídia, no início, começou a espalhar o poquenejo, né? E só que eu acho que muita gente não sabe o que significa o termo POC. Porque é uma gíria? POC é uma gíria, é muito segmentado, é muito específico, assim. Se refere a homens gays afeminados. É uma coisa muito específica. Então, o termo queer, ele é mais abrangente. Ele é tudo aquilo que foge da norma padrão hétero. Queer é um termo... É um termo guarda-chuva. Mas é assim. em inglês ou É não? um termo em inglês. É um termo que lá na gringa, durante muitos anos, foi um termo pejorativo. Mas aí eles ressignificaram, né? Deram um novo sentido pra palavra. E hoje é esse termo guarda-chuva que engloba todos os tipos de vivência, corpos que fogem desse padrão. Uhum. E aí eu entendi, assim, junto com esses outros artistas, com a Red Alor, com Gali Galó, que são outros artistas independentes LGBTs que fazem sertanejo, que o termo queer, ele ia abraçar mais pessoas do que o termo POC. O termo POC, ele ia ficar muito limitado, sabe? E aí a gente decidiu que, vamos cunhar o termo queernejo. Mas é isso, eu gosto também de reiterar que é pocnejo, é queernejo, é sertanejo. Tipo, o termo em si, pra mim, ele é só um detalhe, assim, é o menos importante. Porque no final das contas é tudo sertanejo. E eu gosto também de reiterar que eu faço música sertaneja. É muito legal isso porque a gente teve alguns movimentos. A gente teve a ascensão das meninas, né, de uma década pra cá, Sim. que também foi um processo muito lento, né? Demorou até elas conseguirem. Demorou quase 100 anos só pra elas conseguirem. Pois é. Pouquinho. Pouquinho. E vocês ali também estão... é difícil também, né? É um processo. Você, no caso, conseguiu um maior destaque, né? Você é uma pessoa conhecida, você é um cara conhecido na música e tal. Sim. Qual é a realidade hoje do movimento? Olha, é um movimento que ainda é bem independente mesmo, assim. Os artistas... e eu não falo nem por mim, já falo pelos outros, assim mesmo. É um movimento que eles tiram dinheiro do próprio bolso pra investir na música, pra investir na divulgação, no clipe, no look, no show, em tudo, assim, sabe? É um movimento que ainda o grande mercado não abraçou completamente, assim. Eu sinto que a gente teve uma grande visibilidade, tem uma visibilidade, assim, acho que é um movimento importante, mas acho que ainda tem muitos degraus, assim, pra subir em relação a isso. Tento ser bem realista em relação a isso pra também não achar que eu tô num lugar que eu não tô, sabe? E também entendo que talvez, né? Tipo, talvez não, com certeza. Eu tenha sido a pessoa que teve mais visibilidade dentro desse movimento muito por conta do meu pai também, né? Porque no início ali, quando começaram a sair as notícias, eram poucas as notícias que colocavam meu nome na manchete. Era Filho de Solimões. Filho de Solimões lança o sertanejo gay. Filho de Solimões lança o queernejo. Filho de Solimões, quer dizer que lá. E tudo bem, assim, também. Porque acho que foi uma forma também de dar uma atenção, assim, a isso que a gente tava fazendo, sabe? Não vejo isso como uma coisa ruim, não reclamo de ser o filho de Solimões. Inclusive, gosto ali de ser, porque, enfim, meu pai é maravilhoso, né? Bom, mas atualmente essa é a realidade do movimento, assim, ainda é um movimento independente, de artistas pequenos, que não estão nos grandes festivais, que não estão com grandíssimos números nas plataformas, mas a gente tá construindo as coisas de pouquinho em pouquinho. Você tem uma agenda legal, né, de show, né? Não como eu gostaria. Porque eu lembro, teve um show seu em Campinas, acho que no final do ano passado. São em casas, né? Mais É mais embalada, assim, mais casa de show, mais embalada. Mais embalada LGBT, inclusive, assim. Eu gosto de falar isso porque meio que eu sou um artista sertanejo que faz sertanejo fora do sertanejo. Que eu tô dialogando com uma galera ali que não necessariamente consome música sertaneja. Inclusive, o meu público fala muito isso pra mim, assim. Nossa, você é o único sertanejo que eu escuto. Mas você tá me fazendo começar a gostar de sertanejo. Não, isso aí eu já falei uma vez num papo. Traz gente que não ouve, né? Sim, total. É a porta de entrada, né? E o meu público, em sua maioria, ele é consumidor de cultura pop, assim como eu sou. O meu público, por exemplo, é um público que tava lá no show da Gaga também.
sabe? É um público que consome essas coisas, que consome as divas, que gosta dos visuais, do look. Então, é com essa galera que eu dialogo, assim. Óbvio que a coisa também, ao longo do tempo, vai se expandindo, então eu vou atingindo pessoas que inicialmente eu não pretendia e nem esperava. Tem muitas fãs do meu pai, pessoas mais velhas, assim, tipo, de outras gerações, que, enfim, viveram esses anos todos consumindo Rio Negro e Solimões, que aí gostaram de mim também e falaram: ah, eu escuto seu pai, agora eu escuto você também, viu? Então isso também é bem legal. Enfim, eu não lembro mais a pergunta. Não, é isso. Eu tava Divaguei ontem, demais. eu encontrei a Maiara Maraíza, Uhum. aí eu falei pra Maiara que eu ia te entrevistar. E ela falou, nossa, eu adoro ele, porque eu conheci ele no Grammy, e ele foi um Elas cara são muito maravilhosas. bacana com a gente e tal. Ela tava falando muito bem de ter se surpreendido. Porque conhecer pela internet é muito diferente, né? Uhum. Do contato ali. Demais. Você conhece a turma toda do meio? Porque enfim, seu pai conhece todo mundo, ou todo mundo conhece seu pai. Uhum. Você tem um trânsito com a turma mais da sua geração? Da minha geração, olha, a Ana Castela me segue no TikTok, isso eu sei, mas eu nunca conheci ela, eu nunca troquei ideia com Seria ela. uma parceria muito boa, Seria né? muito legal, assim, conhecer ela, trocar ideia mesmo, assim, tipo, não necessariamente chegar e já fazer uma parceria logo de cara, seria incrível, a Maria, mas, tipo, conhecer mesmo, saber do background, falar de música, sabe, trocar ideia. Eu tive uma troca rápida com o Luan Pereira, no show do meu pai, na gravação do... Eu não sei se foi em Uberlândia ou se foi Goiânia, agora eu tô confuso, mas na gravação do DVD, né, que tem a participação dele. E aí nos bastidores a gente trocou ideia, assim, eu vi que ele é um cara antenado, assim, tipo, com música pop até. Ele jogou numa conversa lá sobre o Peso Pluma. Não sei se você conhece Sim, o Peso sim. Pluma, né? Que é um cantor mexicano, então, tipo, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, ele é antenado, assim, com coisas fora do sertanejo, sabe? E isso me brilha os olhos, assim, tipo, de ver que é uma galera mais jovem fazendo sertanejo e buscando referências em outros lugares também, que não fique só ali no sertanejo, sabe? Eu acho importante a gente olhar pro sertanejo, olhar pra música caipira, pra tudo que foi feito antes do que a gente tá fazendo. Mas eu acho muito legal esse movimento de olhar pra outros lugares, assim, lugares improváveis, sabe? Uma música mexicana, uma Lady Gaga da vida, uma coisa assim. E eu acho que essa galera mais jovem tá fazendo isso de uma forma bem legal. Mas é isso, assim, tipo... A Lauana Prado também é uma pessoa que eu conheci no Grammy. A Luísa Martins é uma pessoa que eu já troquei uma ideia também, já encontrei em eventos. Ela me convidou agora pra gravação do DVD, Foi que foi em agora, Goiânia. semana passada. Você tava na Lady... Não. Não, foi recentemente, foi mas eu domingo tava retrasado. viajando com meu pai. Porque nesse último mês de abril eu fiquei viajando com ele, participei de alguns shows, e aí acabou que a agenda não bateu, assim, e eu não pude estar lá na gravação do DVD. Pediu 1000 desculpas pra ela, assim, ai, não vou poder ir, meu Deus, me perdoa. Mas é isso, a minha troca com essa galera ainda é um pouco tímida, assim, confesso, sabe? É uma galera que eu ainda também tenho um pouquinho, assim, tipo, ai, meu Deus, como é que eu vou chegar nessa galera e conversar com eles? O que eu vou falar, sabe? Mas, é isso. Eu tenho uma teoria, posso estar totalmente errado, assim. Quando você soltou o Amor Rural, eu fiquei meio assim, eu falei, será que isso daqui vai funcionar? Porque tinha umas brincadeiras um pouco sexuais, mas nada muito pesado. Não, mas ainda muito na brincadeira. Muito sutil, assim. E eu falei, será que o sertanejo vai abraçar isso? Eu achei engraçado, porque dali pouquíssimos anos, porque daí tem a pandemia que meio que misturou tudo, mas quando vem a Ana Castela e o Luan, eles já vêm com alguns tons que eu falei, nossa, mas o Gabriel antecipou isso ali. Você reparou isso também? Porque quando alguém fala do queernejo, e eu lembrava, pô, o Amor Rural era a base ali, ou do pocnejo na época, que passou um pouco do ponto, de propósito. Vamos testar. Sim. E aí eu falei, pô, ele testou e essa galera veio depois e acabou. Você acha que ia falar de sentar no cavalo, essas coisas, essas brincadeiras? A Ana Castela veio com a Melody brincando, o Luan Pereira também. Eu falei, pô, era o que ele tava fazendo, né? Você passou pela sua cabeça isso? Passou, assim. Eu acho que o movimento... A minha proposta, pelo menos, agora falando mais de mim, né? É justamente cutucar mesmo, assim. Tipo, ser provocativo. E aí eu acho que Amor Rural foi no ponto certo. Eu acho que eu dosei tudo muito bem ali.
a coisa raiz, porque musicalmente eu trago as guitarrinhas dos anos 80, 90 ali do sertanejo romântico, né? Então soa muito retrô, assim, soa muito nostálgico. Eu acho que isso, pra um público mais jovem e pra um público mais velho também, é, foi uma coisa muito positiva. Porque quem era mais velho pensou, tipo, parece algo que eu escutava na minha época. E quem era mais novo pensou, nossa, que coisa diferente. Uhum. E aí tem a parte lírica, né? Eu acho que eu soube dosar a coisa do humor também, assim, os duplos sentidos, as brincadeiras com os tons sexuais. É, tem até a parte lá, larga essa enxada e pega no meu, né? Aí eu resolvi não falar justamente porque eu pensei, acho que se eu falar eu vou passar demais do ponto. Sim. Então eu vou me censurar aqui de uma maneira cômica, de uma maneira engraçada. E eu acho que usar esse tom do humor também foi bem certeiro, assim, da minha parte. E o visual, né? Aí tem toda a parte visual, assim, estética também, que eu acho que... Eu acho que pode ter influenciado alguma coisa, assim, no decorrer aí do que veio acontecer depois no sertanejo, né? Porque eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento pop do sertanejo que é uma galera que tá se preocupando muito com o visual, assim, com a estética. Então, tem muito brilho agora, parece que tem looks mais extravagantes. A própria Ana Castela e o Luan Pereira, tipo, eles pensam muito nessa questão estética, assim. E não sei, de repente eu posso ter contribuído um pouquinho com isso, sabe? Mas não apenas. Eu acho que também tem essa coisa que eu falei de como esses artistas mais jovens também estão olhando pra fora e vendo o que tá acontecendo lá fora, como as divas pop estão trabalhando, porque a Gaga, por exemplo, e a Beyoncé, elas têm os seus momentos country. O Amigas, toda O Amigas... toda a ideia ali é muito Beyoncé, né? É muito Beyoncé. A Beyoncé, acho que foi no ano passado, ela lançou o Cowboy Carter, que é um álbum country. E ele tem uma estética que você bate o olho e fala, é country, é uma cowgirl, ela é do Texas, e é indiscutível isso, mas tem um senso estético muito diferente, assim, do que o country mesmo, o country raiz, o tradicional, tá fazendo. Parece que tem uma preocupação com extravagante mesmo, assim, um extravagante de propósito, sabe? Sim, a provocação. A provocação de você olhar e, assim, vai causar alguma coisa na pessoa. Ou ela vai amar, ou ela vai falar, nossa, ai, pra que isso? Pra que esse look? Tipo, eu acho que essa é a ela intenção. causou, né? Ele incomodou meio mundo. Sim, né? e as amigas também, eu vi, tipo, pessoas falando, nossa, mas esses looks delas, tipo... E eu acho que a intenção é essa, assim, tipo, é gerar esse burburinho também, sabe? Seja por bem ou por mal, vão falar da gente. Não, você é muito bom nisso, né? Ai, Você obrigado. pensa bem. O clipe é seu? O Amor Rural? É. Sim. Você que fez? Se você for ver a ficha legal, técnica, gabeu em quase todas as funções. Entendi. Porque eu me formei em cinema e foi nessa época ali, quando eu tava me formando, que eu fiz aquele clipe. Foi com os meus amigos da faculdade de cinema. E eu usei os equipamentos da faculdade, o estúdio da faculdade. Eu escrevi um projeto, porque na faculdade a gente aprendeu a como elaborar em texto mesmo uma proposta de projeto audiovisual. E aí eu usei, né, esse conhecimento, escrevi, mostrei pra eles, falei, tem uma música aqui, um projeto que eu tô querendo fazer, vocês me cedem o espaço, os equipamentos aí pra eu gravar. E aí eles falaram, super, se joga, faz. E aí, junto com os meus amigos, a gente fez. A parte dos bonequinhos do clipe foi feita na minha casa mesmo. Ah, tá. Eu e o meu ex, a gente montou aquela maquete artesanalmente, assim, tipo, é coisa de ir na 25 de março, comprar o isopor, os tecidos, as coisas, e pintar as tintas e ficar pintando. A produção mesmo. Sim, a produção. E foi muito legal. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter esse movimento de pensar na produção mesmo, de estar ativamente trabalhando na produção do visual, sabe? E é isso, tipo... Foi um processo bem simples até e muito familiar pra gente. Não foi nada muito difícil de fazer aquele clipe. Foi muito prazeroso, foi muito gostoso. Foram amigos fazendo. E é isso. Falando em tudo seu muito bem pensado, né? Passar mensagens. A sua roupa hoje tem um significado, vestido de Sandy Júnior. Tem. Eu tô com um projeto novo que se chama Rock Bravo. Por conta do Leocato Robertinho? Sim, tem toda uma referência. Pega a referência. O meu projeto se chama Rock Bravo e ele consiste em 4 músicas que vão ser lançadas e no final eu vou compilar isso num EP, que é o EP Rock Bravo. E são regravações de músicas caipiras
bem antigas mesmo, numa roupagem mais roqueira, mais country rock. E aí uma das músicas que eu vou regravar é Chitãozinho Chororó, o Iambu Xintã Chororó. E aí tem toda aquela zoeira que eu joguei na internet um dia, né, falando que eu sou o filho do Solimões, mas sou sobrinho do Chitãozinho Chororó, primo da Sandy do Júnior. Então, como eu vou regravar essa música chamada Chitãozinho Chororó, eu também mandei fazer essa camiseta. Em homenagem aos meus primos, tá, gente? Porque Tem é gente que zoeira, acreditou porque tem gente que e tá acredita. bravo agora. Em homenagem aos meus primos Sandy e Júnior. É pra quando o projeto? Qual é a ideia? A primeira música a gente tá pretendendo lançar no final de maio ou começo de junho. Ainda não tem a data específica, mas me acompanhem nas redes sociais que vocês vão descobrir quando que a gente vai lançar. Você vai dizer quais são as músicas ou você vai guardar? A primeira é Minas Gerais, do Tião Carreiro. Nossa, você foi... Isso aí é de conhecer ou de pesquisa? É de... É um pouco dos dois. Um pouquinho dos dois, assim. Tipo, eu conheço muita coisa do Tião Carreiro e né, de música caipira, assim, por conta do meu pai. Mas nesse processo de querer revisitar, e falei, né, que eu até li o livro e tal, eu fui atrás de muita coisa que eu não conhecia. Que eu fui conhecer depois de adulto, assim. E Minas Gerais é uma dessas músicas que eu não conhecia, conheci depois. Olhei a letra, assim, e falei, é uma letra simples, é uma letra, tipo, de fácil entendimento. É uma moda de viola muito boa e eu acho que eu consigo transformar isso aqui numa coisa diferente, uma coisa mais dançante. Tanto é que a minha versão é um country, assim, bem dançante. Caramba. Bem diferente. Pô, legal, curioso pra saber. como Vai ser legal. Eu É acho difícil mexer nessas músicas, né? Porque elas são muito... É difícil, é desafiador, assim, tipo... Mas eu penso assim, não vou ter medo de mexer com essas músicas, não. Eu vou fazer o que eu acho que dá pra fazer, o que eu acho que faz sentido pra mim. Vai ter gente que vai chiar, com certeza. Vai ter gente que vai falar que o Tião Carreiro tá se revirando no Com túmulo. certeza, tem um monte. Como sempre fala, essa é uma das coisas que eu mais ouvi, assim, nas críticas, né? Tipo, nossa, o Tião Carreiro deve estar se revirando no túmulo, meu Deus. Se ele tá, coitado, porque ele vai se revirar mais ainda agora que eu vou regravar a música dele. Mas enfim, assim, enorme respeito por Tião Carreiro, enorme respeito por toda a história da música caipira, pelas músicas, pelos compositores. E assim, eu faço essas coisas, regravo esses clássicos justamente porque eu amo eles. Né? Regravei O Menino da Porteira com meu pai, Coxa de Retalho com meu pai e com a minha irmã. Tenho pretensão, em algum momento, de regravar mais coisas, porque são músicas que eu amo e eu acho que faz sentido pra mim, sabe? E eu acho engraçado a gente ler sempre isso, de que fulano tá se revirando e tal. Geralmente os outros se incomodam, mas o artista mesmo adoraria. Né? Teve então, uma... será que ele ia se incomodar tanto, assim, como as pessoas estão falando? Esses dias a Marina Sena cantou Chitão Chororó no prêmio da música lá, num dos eventos. Sim. Cara, o povo foi lá acabar com ela, os Chitão Chororó adoraram. Então, assim, o povo em volta, a gente é chato, mas o artista mesmo gosta de ver a música dele de outro. Ainda mais assim, tipo, a gente pensar Chitãozinho Chororó e Marina Sena, que estão em lugares totalmente diferentes, sabe? Tipo, eu acho que a gente devia comemorar uma coisa dessa. Tipo, Chitãozinho e Chororó é uma dupla que fura muitas bolhas. É uma dupla que não tá só pro público sertanejo. Evidências, por exemplo, é uma música que todo mundo canta, em todos os gêneros musicais. Todo mundo entra num karaokê e canta Evidências, O Bruno Mars. É o Bruno Mars, sim. E aí, tipo, eu acho que a gente tem que comemorar essas coisas, sabe? Não criticar isso. Enfim. Falando nessa questão toda do hate, eu acho que você já é um cara muito escolado nisso, né? E você, é bom que você também provoca, você gosta às vezes. Pro cara que faz essa provocação, como é o seu caso, você tem uma casca melhor pra ouvir? Porque você ouve muito, né? A galera comenta sem dó, né? Eu leio muito. Ouvir mesmo da pessoa ninguém chega e fala A coisa é mais na internet mesmo. E na internet, né, as pessoas acham que podem falar o que elas quiserem, né? Então, eu leio bastante coisa assim, tipo, cruel às vezes. Mas eu entendi também, né? E isso muito na pandemia, né? A pandemia me fez virar TikToker. eu tive que aprender, assim, a lidar mais com as redes sociais. E aí hoje eu me considero, assim, tipo, uma pessoa... Um criador de conteúdo, pra além de músico. Eu acho que eu trabalho com música, mas trabalho com rede social também. E aí eu acho que estar nas redes sociais me preparou, talvez, assim, pra, tipo, lidar melhor com isso e entender como eu posso usar isso ao meu favor também. Porque hate engaja. E
E quem tá atacando o hate ali, assim, acho que não pensa muito sobre isso. Como eles estão comentando e estão engajando Sim, o meu tá vídeo. crescendo. Estão dando número, estão dando comentário. Estão, tipo, fazendo o meu perfil crescer. Então eu tento pensar muito por esse lado, sabe? Você se ofende ainda com algum tipo de... Tem dias e dias. Tem dias que eu tô muito ácido e aí eu vou lá e respondo um Você hate. responde, velho. Respondo às vezes de uma maneira irônica, como geralmente é o meu humor, né? Bem irônico. Tem dias que eu tô tipo, não tô nem aí. Aí eu nem respondo, só deixo lá. Mas tem dias que, sei lá, se eu tô um dia com a autoestima um pouco mais baixa, sabe? Aí pega um pouquinho. Aí é um dia que eu sei que eu tenho que ficar um pouco mais longe das redes sociais. Aí eu falo, hoje eu vou desligar um pouco aqui o celular. Não vou entrar não, porque hoje eu não tô bem. Acho que é normal também, tipo, dias e dias, sabe? Como é que tá? A galera tá muito... Pega muito pesado hoje ainda. Tipo, porque a gente fala assim, o fato da gente falar sobre esses assuntos de liberdade sexual principalmente, nunca se falou tanto. Mas não tá melhorando o comportamento de quem não aceita, né? Eu acho que, comparado com anos atrás, é óbvio que tem coisas muito melhores acontecendo, né? Tipo, a gente já tá num lugar bem diferente, assim. Mas é isso, eu acho que as pessoas ainda, principalmente na internet, elas ainda acham que elas podem dizer o que elas quiserem. E nessas elas falam coisas muito, assim, às vezes criminosas mesmo, assim, tipo... Muitas delas não colocam os comentários publicamente ali nos vídeos, assim, às vezes elas vêm no próprio direct. Já recebeu? Sim, sim, sim. Ô, louco. É umas coisas meio de ameaça mesmo, assim. Você já precisou passar ter que ir atrás? Não, eu nunca fui, assim, mas é uma coisa que já me passou pela cabeça de em algum momento precisar. Mas, sei lá, eu tenho pra mim também que essas pessoas ficam latindo assim na internet, mas... Tanto que pessoalmente você nunca ouviu nada. Eu acho que é cão que ladra não morde, sabe? Tipo, mas dá um certo receio assim também, né? Porque vai que em algum momento eu acho um doido aí. E tem também a coisa do meu pai, que tipo, a imagem do meu pai, o nome dele, ser filho dele, me protege de muitas coisas. Então, online eu recebo muitos desses comentários, mas em locais públicos, assim, principalmente quando eu tô em contextos mais sertanejos, gravação de DVD dele, por exemplo, as pessoas respeitam muito por eu ser filho dele, sabe? Então, até na escola mesmo, assim, antigamente, assim, tipo, as pessoas sabiam que eu era filho do Solimões, né? Na cidade, assim, as pessoas conhecem a família e tal. Então eu sinto que tem esse respeito, tipo, de, eu não vou mexer com o filho do Solimões porque ele é filho do Solimões, sabe? Uhum. O que é meio louco, porque é quase como se a pessoa não fosse homofóbica comigo pelo meu pai, não por mim, sabe? Você não importa, importa o seu pai. Porque é isso, tipo, a realidade de várias outras pessoas LGBTs que não tem um pai famoso é totalmente diferente. Tipo, aí a pessoa não tem essa proteção que eu tenho, sabe? Você é filho de uma pessoa muito engraçada, né? Pelo menos Demais. Midiaticamente, o seu pai faz graça o tempo inteiro. Demais. Ele é um cara engraçado. E você, nas redes sociais, também é uma pessoa muito bem-humorada. Uhum. Mas é que tem uma diferença. Seu pai é muito lá no alto de engraçado. Uhum. As pessoas esperam que você seja meio palhação, às vezes, quando te conhecem. E você, às vezes, tem um pouco mais de seriedade, né? Eu acho que as pessoas esperam. Acho que, pelo que eu mostro na internet, elas acham que eu sou mais palhaço do que eu realmente sou. Mas eu sou muito tímido. Eu me considero muito tímido. Quando eu chego num lugar, assim, que eu não conheço... Se eu chego numa rodinha de amigos, assim... de uma galera que eu não conheço. Até aqui mesmo, eu já cheguei meio assim, acanhadinho e tal. Geralmente eu chego assim, mas aí eu vou me soltando. Só que as pessoas esperam que eu seja mais expansivo, eu acho, sabe? Mas é por timidez. É timidez, assim. Tem uma coisa muito parecida com meu pai que ele sempre fala, a gente tem medo de incomodar também. E eu acho que é o maior pavor meu e do meu pai, assim, incomodar as pessoas. É um pouco da formação do caipira. Né? A gente chega assim, meio tipo, licença, tô incomodando. Você chegou assim aqui, né? Eu cheguei meio assim. Ontem lá também, na outra gravação que eu tive, eu sempre chego assim. Mas aí, se me der liberdade, ferrou. Tem uma coisa... É estranho, mas vira muito assunto. O fato de um sertanejo ter um filho gay. Uhum. Fala, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer em algum momento? E aconteceu, né? Pelo menos publicamente. Quando eu entrevistei o seu pai aqui, ele já tinha dado uma declaração que repercutiu muito, acho que foi pro G1. Uhum. Né? E é estranho, surpreendeu porque ele foi a favor, porque ele apoiou o filho, em vez de falar alguma coisa meio torta assim. Sim.
E aí eu entrei nesse assunto aqui, ele também não teve nenhum problema de tratar. E aí ele falou que, na verdade, ele já meio que percebia você desde criança. Não foi uma coisa que... Foi uma Não foi grande novidade pra ele. surpresa. Queria... É um corte do seu pai falando aqui extenso, que rende até hoje bastante. Eu queria que você falasse do seu lado. Então, quando eu me assumi pro meu pai, é isso, não foi uma surpresa pra ele. E hoje uma coisa que ele fala é que... Não sei se ele mencionou isso aqui, inclusive. É que ele assumiu pra ele mesmo que eu era gay antes mesmo de mim. Falou. Então, tipo, que em algum momento ali ele olhou pra mim, percebeu e pensou: é isso, eu não tenho como mudar. E vamos ver o que vai acontecer. Porque a dúvida do meu pai era se eu ia chegar pra ele contar ou se eu ia ser um desses casos de pessoas que fazem 18 anos, vai embora de casa, nunca fala sobre o assunto e aparece com um amigo, de repente, entendeu? Ah, esse é meu amigo. E não, eu não queria viver essa realidade, assim. Pra mim ia ser muito pavoroso, sabe? Viver num silêncio desse. Que é a realidade de muita gente. Muitas pessoas LGBTs vivem um silêncio. Que às vezes não é aquele cenário de violência, né? De expulsar de casa, de apanhar. Mas é um cenário de silêncio. É uma violência também. E o silêncio é muito violento. O silêncio é muito triste, assim. Tipo, de você sentir que você não pode chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar: mãe, pai, esse é meu namorado, sabe? Isso é muito triste. E eu não queria essa realidade, então eu, aos 16 anos, conversei ali com meu pai. Meus pais são separados há muitos anos e, na época, eu morava com a minha mãe. E o meu pai da minha família foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. Não foi minha mãe. Geralmente é a mãe, né? Foi com ele. Foi com ele. Mas teve um pensamento estratégico da minha cabeça, que é... Como eles são separados e eu moro com a minha mãe, eu acho que se eu contar primeiro pro meu pai e der algum BO, eu não vivo com ele. Foi um teste. Foi um teste, foi tipo, eu não vivo com ele. Então, se der errado, eu vou voltar pra casa da minha mãe e é isso. Pronto. Aí, marquei um jantar com ele na casa dele e nisso ele já percebeu. Porque eu não sou de marcar jantar. Eu não sou tipo, pai, vamos jantar tal dia, tal hora. Não faço muito isso. E aí, eu acho que ele já percebeu que eu tinha algo a dizer. E aí, a gente foi, jantou, eu fiquei enrolando a noite inteira. Aí, no último momento, ele perguntou: você não tem nada pra dizer, não? Você queria falar alguma coisa? Aí eu falei, aí rolou aquele silêncio ensurdecedor de alguns segundos. E aí eu falei: pai, eu sou gay. E aí ficou um silêncio de novo, um pouquinho mais. E aí ele soltou alguma coisa do tipo: eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti agora na vida. Porque pra ele também foi muito novo, muito diferente. Em seguida ele falou: mas eu já sabia. Então, não foi como se ele tivesse dado pulos de alegria, mas também não foi uma coisa de o fim do mundo, sabe? Ele ficou: ok, meio que já sabia, é isso aí, vamos seguir a vida. Ele me tranquilizou, falando, tipo, nada vai mudar, tudo bem, né? Aqueles coisas mais clichês, assim, de cenas bonitas de filme, sabe? De um pai aceitando o filho, foi fofo, assim. Você esperava? Eu não sabia o que esperar. Na verdade, eu acho que eu fui, assim, meio no escuro. Eu imaginava todos os cenários possíveis. Eu já pensei que eu ia ser deserdado, que eu ia ser expulso, que ia me bater. Eu esperava de tudo. Mas também cogitava um cenário, tipo, positivo, sabe? E aí foi o cenário positivo, graças a Deus. Graças ao meu pai também, né? Que tem a cabeça mais no lugar, assim, mais aberta pra essas coisas. E é isso. Aí depois, né, tipo, a coisa foi se naturalizando também. Porque eu acho que no começo, mesmo eu tendo comunicado, a coisa pra mim era meio estranha. Tipo, lidar com o fato de que agora meu pai sabe, sabe? Mas aí a coisa foi se naturalizando. Aí, tipo, um tempo depois eu apresentei meu primeiro namorado pra ele. Aí depois tive um segundo namorado. E aí, enfim, agora tá todo mundo de boa. Mas pra sua mãe também foi de boa depois? Pra minha mãe foi de boa também. Pra minha mãe foi um tempo depois e foi quando eu já tava namorando. E aí eu não cheguei, falei: mãe, sou gay. Eu cheguei e falei: mãe, estou namorando o Vinícius. Joguei um nome aqui. E aí, acho que foi até mais de boa, assim, porque aí eu já naturalizei a coisa logo com o namoro, entendeu? Não tinha nem o que fazer, né? Mãe, estou namorando. Quem? Ele. É isso. Mas foi bem de boa, assim, bem de boa. Mas é isso, tipo, no final das contas, todos eles já sabiam, né? Ele falou, ele até citou uma idade, que ele falou 8 anos. Então, com 8 anos, eu lembro que ele já corria, ele tinha um jeito. Tinha um mesmo, jeito. já, mas... Eu brinco, eu sempre fui uma criança viada. Já é sempre aquela fui. criança. A criança, sim, a tem um feminina. perfil, sim, né? Só que eu sou uma criança
que correspondeu a todos esses estereótipos. Então eu era uma criança afeminada. Na escola eu só tinha amiga menina. Eu odiava fazer aula de educação física, porque os Não gosta meninos. de futebol. Odeio. E assim, eu odeio futebol hoje por conta da escola. Por conta que aquele cenário ali de futsal da escola, de que eu era obrigado a fazer futsal com os meninos, era bem hostil, assim. E os meninos eram muito brutos. E eu, todo delicadinho, assim. Eu, ai, gente, não chuta a bola pra mim, ai, não sei o quê. E, enfim, os meninos pegavam pesado, assim, também. E aí, por conta disso, eu peguei esse ranço mesmo, assim, de futebol. Não queria saber de nada disso. Me perdi agora. Não, é porque ele falou que desde criança. E aí eu correspondia a todos esses estereótipos, então acho que isso foi meio que dando dicas pro meu pai. Mas acho importante também dizer que isso num geral, assim, não significa muita coisa. Porque, inclusive, tem vários homens gays que se entendem como homens gays hoje que... É o machão. Que, tipo, são pessoas másculas, assim, que na infância não davam esses sinais, sabe? Então, meu pai catou esses sinais, mas não é todo mundo que dá esses sinais sempre, assim, sabe? Ele é uma pessoa de criação raiz mesmo, né? Sim, Um cara do interior. demais. E ele é meio... É que ele é engraçado, mas é aquela criação mais bruta. Demais. O que você acha que passou na cabeça dele pra ter aceitado tão bem? Porque, pô, é muito louco, né? Porque tinha tudo pra ser aquele perfil que a gente já sabe. Não vou aceitar, vai embora daqui e tal. Eu não sei dizer, sabe? Porque é isso, a criação do meu pai realmente é muito raiz. O meu avô, todo mundo que fala do meu avô, ele, os meus primos que conheceram, porque eu não conhecia o meu avô. Meu avô era muito chucro, assim, tipo, bem sistemático, bem homem da roça mesmo. E... Então, se fosse ter isso como base, assim, meu pai não seria um cara que me aceitaria, sabe? Mas não sei se foi a vida artística também, essa coisa de viajar muito e conhecer vários lugares, várias pessoas diferentes. Porque meu pai teve contato com todo tipo de pessoa, né? Tipo, nessa trajetória artística dele. Não sei, tipo, dizer. Não sei mesmo. Tipo... Você saiu com 16 anos lá de Franca? 18. 18. Aí você foi pra São Paulo. Uhum. Você saiu um pouco da proteção ali. Uhum. Né? Você tinha essa proteção também de ser filho dele, Sim, não mexerem tanto. Uhum. Indo pra São Paulo, você viu uma vida pior, assim, nesse sentido? Em São Paulo, o que eu percebi é que é isso. Tipo, eu saí de um cenário onde praticamente toda a cidade sabe quem eu sou e aí não vai mexer comigo porque, né, sou filho de tal pessoa. E vou pra São Paulo, a maior cidade do país, onde, tipo, ninguém tá nem aí pra quem eu sou. Isso me deu um pouco de medo, assim, né? Ainda mais pensando na violência mesmo, tipo, da cidade de São Paulo. Roubo, furto. Tava com esse receio, mas acho que é um receio, assim, de uma pessoa caipira. Uma pessoa caipira indo pra cidade grande com medo de tudo, sabe? Jeca. Medo de metrô. Eu tinha medo de metrô, sabe? Tipo, ai, meu Deus. Aí depois que eu comecei a andar de metrô também, foi super tranquilo. Mas... Em São Paulo, eu acho que eu soube muito bem, assim, identificar quais eram os lugares, assim, que eram mais acolhedores pra mim, que fazia mais sentido eu estar, os lugares que me cabiam, os lugares que não me cabiam. E nisso eu fiz muitas amizades boas, assim, eu consegui me socializar muito bem em São Paulo muito rápido. Então, essa coisa de ficar com saudade de casa, de querendo voltar, sei lá, durou 2 meses e agora faz quase 10 anos que eu tô em São Paulo. Então, é isso. Tipo, consegui criar raízes em São Paulo. E hoje eu me sinto seguro, assim, com essas raízes, sabe? Com as pessoas que estão ao meu redor, com os lugares que eu frequento. Acho que eu tô bem tranquilo. Franca dá umas 4 horas de São Paulo? De ônibus é mais, são 6 horas de ônibus. 6 horas? Se for de carro muito rápido, aí você faz em 4. Mas é melhor ir devagar, vai em 5 que é mais seguro. Você vai muito ainda pra casa? Vou. Eu vou muito pra Franca. E agora eu tô indo mais, inclusive, tipo... Porque bateu essa sensação de... Nossa, vai completar 10 anos que eu tô em São Paulo. Acho que eu vou começar a equilibrar um pouco, assim... Melhor as minhas estadias em Franca. Porque antigamente eu ia e ficava um fim de semana. Tipo, 3 dias, 4 dias, um feriado. E dessa vez eu tô indo pra ficar períodos mais longos. Então, mês passado eu passei abril inteiro em Franca. E aí vou voltar agora pro Dia das Mães, devo ficar uma semana, 2 semanas, uma semana e meia, não sei. Então tô fazendo
esse equilíbrio, assim, tipo, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Franca, um pouquinho em São Paulo, um Você pouquinho em falou que tava esses dias viajando com a dupla? Franca. Uhum. Você viaja de vez em quando com eles? Eu comecei recentemente também, é uma coisa que eu não fazia muito. Eu viajava quando eu era criança, porque, enfim, eu era criança, meu único compromisso era a escola, não tinha nada pra fazer. Então eu viajava muito com meu pai, assim, pra acompanhar, e eu gostava muito. Principalmente quando era festa de peão. Nossa, eu amava. Porque aí tinha o parque de diversão e tinha as barraquinhas de comida. Eu amava os crepes Ah, mas ele suíços. deixava você sair ali? Eu ia com a minha mãe. Ah, ela ia junto É, também. ela ia Ah, junto. E aí eu, minha mãe, minha irmã. Quando era, tipo, sei lá, Barretos, às vezes ia a família inteira. Ia meus primos, minhas primas, minha mãe pegava eu e meus primos e ia passear, assim, pela festa, sabe? E assistir o show do meu pai que era bom nada. Ah, Só, não, só queria só ficar. acompanhava. Só queria ficar pela festa, assim, comendo e andando nos brinquedos. E quando não tinha parque de diversão era tão triste, eu ficava tão triste. Tinha que ver o nossa. show. Eu tinha que ver o show. Eu falava, já vi esse show 1000 vezes, vou ver esse show de novo. Mas hoje, tipo, a coisa mudou um pouco. Eu vou pra assistir o show e eu gosto de assistir o show. Adoro ficar ali, assim, tipo, nos bastidores, olhando os músicos também tocar, porque acho muito impressionante eles tocando. Acho tudo muito legal, assim. E aí, recentemente, eu fui pra Franca, né, como eu falei, e falei, pai, qual a sua agenda? Me mostra aí sua agenda pra ver. De repente eu consigo acompanhar vocês em alguns shows, né? Ele me passou lá e eu falei, eu consigo ir nesse. E fui. Acho que fui uns 4 só, tipo, não foram muitos. E aí falei, pai, e se eu cantasse? Me convidei. E se eu cantasse com você no palco? O que você acha? Aí ele falou, vamos. E aí cantamos o Menino da Porteira nesses 3 Ah, shows. vocês cantam o Menino da Porteira. Aí a gente começou a cantar o Menino da Porteira, que é a música que a gente lançou, né, no ano passado. Então é uma música que já tá ensaiada, a gente já canta há muito tempo também, a gente não tem que se esforçar muito, assim, ensaiar pra cantar uma música que é muito familiar pra gente. Então eu falei, vamos no Menino da Porteira que é mais seguro, assim, de repente a gente depois pode acrescentar uma outra coisa e tal, mas por enquanto é só o Menino da Porteira. E é engraçado, porque eu vou assim. Ah, tá. Você não vai de sertanejo, Não, o máximo é colocar uma bota, uma fivela, mas no próximo eu tô querendo ir de chapéu pra me camuflar um pouco melhor, assim, sabe? Mas nos últimos tava, assim, tipo, todo alternativo, né? No look. Acho que até causou uma estranheza. Mas cheguei fazendo piada sobre isso. E aí, gente, tudo bem? O que vocês acham? Vocês acham que eu pareço meu pai? A gente tá parecido? Aí a galera riu. Enfim, acho que eu... né, pela veia cômica, inclusive, mesmo assim, pelo humor, eu acho que eu consigo ir conquistando um pouquinho da galera. Foi bem legal. Você vai continuar agora, esses tempos, viajando? Nesse mês, eu acho que eu vou em alguns também. Não são todos que eu vou. Quando é mais longe, assim, eu prefiro não ir, porque... É isso, eu tenho as minhas coisas pra fazer em São Paulo também, então... Eu prefiro quando é mais perto, interior de São Paulo, sul de Minas, sul do Goiás ali. Quando é muito longe, eu acabo não indo com ele. Tem uma coisa legal que aconteceu com você, muito interessante, que foi a indicação pro Grammy Latino. Foi 22? Foi 2022. 2022 você entrou ali na disputa para melhor álbum de música sertaneja. Sim. O Grammy Latino é o prêmio mais importante que a gente tem, mas tem muita coisa por trás. Fala, não, isso daqui é só esquema, só vai quem não sei o quê. E aí, um belo dia tá lá o Gabel. Do nada. Como é que foi receber? Você esperava em algum momento que fosse aparecer ali? Não, porque o Agropoc, que é o meu primeiro álbum, que é o álbum indicado, eu fiz ele muito na mesma vibe que eu fiz Amor Rural. Eu queria fazer música. Então eu fiz pra mim, tipo, porque eu queria explorar a minha verdade, essa coisa do artista, assim, sabe? E eu tinha as minhas pretensões, tinha as minhas metas e tal, a gente tinha tudo bem detalhado, assim, quantos números a gente quer atingir, quantos shows a gente gostaria de fazer com esse álbum, tinha as metas, e o Grammy não tava nessas metas. Então o Grammy foi uma coisa assim que se extrapolou, assim, tipo, foi o ponto alto mesmo, assim, não sei. Não tava ali, Não né? tava, tipo, não esperava, não planejava, não me preparei pra isso. E quando veio a indicação, foi 1 ano depois. O álbum foi lançado em 2021, aí foi indicado no 2022. Quando veio a indicação, eu não fui avisado previamente, também não teve um e-mail que eu recebi. Ah, você soube a notícia. Eu soube a notícia, quando saiu as notícias, assim, tipo, nos portais, veja os indicados pro Grammy. E aí começaram também a soltar notícias sobre a minha indicação especificamente. Gabel é indicado, é um cantor LGBT indicado na categoria sertanejo no Grammy. E aí, de início... Primeiro eu achei que era pegadinha, assim, tipo, eu fiquei uma meia hora assim pensando, não,
é zoeira, gente. Não é verdade isso. Não pode ser verdade. Não tem como ser. E aí depois eu vi, realmente fui ver as notícias e tal. Vi que era sério, que não era qualquer portal que tava noticiando, que era o Popline, grandes portais, assim, de cultura pop, né? E aí eu falei, ok, realmente estou indicado. Só que a euforia foi tão grande, assim, tipo, que eu. A ficha só foi cair quando eu estava lá no prêmio, assim, tipo, quando eu tava em Las Vegas. Então eu fiquei meses assim, tipo, gente, não consegui nem comemorar direito, de tipo. De tão. Parece que não é verdade, Não faz sabe? sentido, Não faz né? sentido, tipo. E aí é engraçado que você vai lá ver na categoria, assim, tipo. Tem o livrinho dos indicados, né? E aí tá lá, Chitãozinho e Chororó com álbum tal, gravadora tal. Lauana Prado, disco tal, gravadora tal. Gabel, Agropoc, independente. Então, Tipo, é você e você mesmo. tipo, eu mesmo. E é isso, tipo, foi tudo muito louco, assim. Lá em Las Vegas mesmo, a minha rotina lá, tipo, de coisas pra fazer foi muito louca. Quem me acompanhou foi o pessoal da OneRPM. Um beijo, OneRPM. Que me ajudou, assim, nessa coisa da logística, de entender como fazer, com quem falar, onde pegar a minha entrada do Ah, evento. tá, porque eles não dão muita informação Não, também. tipo, Tá você tá concorrendo, indicado. se Se, vira. se vira pra vir, se vira pra comparecer ao evento, tipo, é isso. E eu nunca tinha sido indicado a um prêmio, assim, desse porte. Então eu não sabia nem como fazer. E aí eles que me ajudaram com tudo e foram comigo, assim, tipo, umas 3 pessoas da UNRPM foram comigo e me ajudaram também nessa logística de entrevista, porque dia tal a gente teve entrevista é, pra Amazon. Aí no outro dia tinha evento da Rolling Stone, no outro dia tinha evento do Spotify. Aí eles foram me colocando em tudo. Se dependesse de mim, eu não ia em nada, porque eu não ia saber, Ah, entendi. entendeu? Pô, e é legal, né? Puta rolê. Sim, tipo, eles foram essenciais, assim, nessa indicação do Grammy. Pô, que legal, cara. E Uhum. aí, o nome dá uma crescida. O povo Sim. toma um susto também. Uhum. O cara tá trabalhando. Né? Muita gente me conheceu ali naquele momento também. Acho que teve alguns pontos altos onde as pessoas me conheceram mais. Foi Amor Rural, depois teve a minha regravação do Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, que também deu uma repercutida. Aí teve o lançamento do álbum, Agropoc. E aí depois a indicação do Grammy. Tipo, acho que esses 4 pontos ali no início da minha carreira foram os pontos altos, assim, que fizeram muita gente me conhecer. E aí é isso, tipo, tentei aproveitar ao máximo a exposição mesmo, assim, pra me apresentar pras pessoas também. E é isso, gente. Fui indicado ao Grammy, meu nome é Gabriel. Sejam bem-vindos às minhas redes sociais. Fiquem aqui, vocês vão ver muita coisa boa, muita palhaçada e pipipi papapá. Você cuida da sua carreira sozinho? Você tem mais Hoje eu gente? tenho uma galera, é um time, assim, tipo, bem pequeno, que são amigos meus, profissionais da área, assim, de música também. Tem o Paulinho, que ele meio que é meu empresário Não, hoje. pode Assim. tomar água. Eu te interrompi no meio da... Mandei a pergunta no meio. Só um segundo. O Paulinho, ele é meu empresário, ele cuida do 360, assim, da minha carreira. Ele fecha show, ele me ajuda... Ele era do meio da música? Ele trabalha com artistas também há bastante tempo, assim. Ele tem outros artistas que ele agencia, que ele empresaria, que não são do sertanejo, é outro rolê, assim. Mas eu acho que pra mim faz sentido ter uma pessoa como ele, que trabalha com um nicho mais pop mesmo, e que entende o público LGBT, sabe? E aí ele faz de tudo, assim. Inclusive escutar as minhas reclamações. Ele, coitado, aguenta de tudo. E aí também tem um time comercial, que são outros 2 amigos, que fazem a parte de publicidade, assim, a minha relação com as marcas. E, no geral, é isso, assim. E aí tem os parceiros, né? Distribuidora, editora, enfim. Você fica mais na criação mesmo, né? Fico mais na criação. O que é o que você gosta, Uhum. basicamente. Tudo que é referente a fazer a música e pensar nos visuais e nos conteúdos de rede social, assim, tipo, tem pessoas que me ajudam, me auxiliam, mas, tipo, parte tudo de mim, assim. Eu sou o central. Mas são as minhas ideias e aí as pessoas vão trabalhando nelas. Entendi. Esse lance que você falou agora do projeto, por exemplo, que você vai resgatar umas caipiras, é da sua cabeça. Sim. Tá na hora de fazer isso. Da minha cabeça, sim. Eu acho que o meu trabalho, ele... Desde o começo, assim, ele é muito baseado em 2 coisas, que é o resgate cultural da música caipira e a valorização de uma figura LGBT dentro desse contexto. E desde Amor Rural que eu tô unindo essas 2 coisas, né? E aí agora, eu
senti essa vontade de regravar mesmo clássicos. Só que sempre, né, do meu jeitinho. Eu não gostaria de regravar uma música do Tião Carreiro exatamente da mesma forma que o Tião Carreiro fez, porque se for pra isso, a gente escuta a versão dele. O Ralph falou isso aqui. Que é, assim, linda, que é maravilhosa. E, tipo, se eu fosse regravar... quer dizer, eu vou regravar, mas eu não faria da mesma forma que ele fez, porque ele já fez brilhantemente, entendeu? Eu vou fazer de outro jeito. E eu sei que isso vai agradar algumas pessoas. Outras nem tanto. Mas eu sei que vai ter gente que vai curtir. Com certeza tem gente que vai conhecer o Tião por conta dessa gravação. Sim, é isso que eu falo também. O meu público, por ser um público que não consome muita música sertaneja, tem muita coisa que eles não conhecem. Muitas dessas coisas que eu regravo, assim, eles descobrem por conta de mim, sabe? Qual que foi uma que eu regravei? Eu não lembro. Tem Cowboy. Foi Cowboy, que é da banda UO. Banda UO não é sertanejo, mas eles têm uma música que é sertaneja, que é Cowboy. E eu regravei pro meu álbum também. E tinha uma galera que não conhecia, assim, tipo... E achava que era minha a música. Aí depois foi ver, tipo... Ah, nossa! É de outra pessoa, que surpresa. Então tem muito isso. E aí também escolher essas músicas que são mais antigas, por exemplo, Minas Gerais, assim, que não é também uma das mais famosas do Tião Carreiro. Acho que é uma forma de mostrar... O que eu acho interessante da música caipira? Mostrar pro meu público, tipo, ó, eu gosto disso aqui, gente, eu acho isso muito bom. Vamos ouvir isso aqui também? Porque, assim, se fosse pra regravar Lady Gaga, o meu público já conhece Lady Gaga, entendeu? Não vai ser novidade pra eles, vai ser meio óbvio. Então eu vou no não óbvio. É isso. Você discute música com o seu pai, dos seus projetos? Sim. A gente fala muito de música, assim, tipo, quando a gente se reúne, eu acho que o nosso maior ponto em comum é música. E quando eu tô na casa dele, às vezes ele me manda coisas também no WhatsApp, link de música, eu mando pra ele coisas que eu tô ouvindo e tal. Mas a gente escuta muito música caipira junto. E toca, né? Tipo, às vezes a gente se reúne só pra tocar e cantar junto. Mas quando você tá com um projeto novo, você mostra depois só ou você consulta? Quando eu tô com um projeto novo, eu mostro quando a coisa já tá quase pronta. Porque aí eu quero uma opinião dele, mas uma opinião mais técnica, mas eu também não quero que a opinião dele mude as minhas ideias, entendeu? Se eu mostro uma coisa, tipo, no começo, no embrião ali, tipo, só a composição, ou só uma melodia, eu sinto que as opiniões das outras pessoas, isso não só do meu pai, mas eu sinto que as opiniões das outras pessoas podem mudar muito os meus planos, e eu não gosto muito disso, sabe? Que eu gosto de seguir o meu feeling, assim. Então eu mostro pro meu pai quando a coisa já tá quase pronta. Aí ele sugere, eu acho que aqui nessa frase você pode articular melhor. E é sempre uma coisa técnica. Acho que aqui não deu pra entender muito bem essa palavra, regrava. Acho que pode fazer uma segunda voz de outro jeito, pode fazer um desenho. Cuidado, né? Mais um cuidado, tipo, mais detalhes, assim. Mas a ideia mesmo, por exemplo, quando eu falei, pai, eu vou regravar Tião Carreiro versão country rock. É uma coisa que não está aberta à negociação, sabe? Tipo, a informação dada. Eu estou dando essa informação. Eu não quero que você diga, não faz isso, não, ou faz de outro jeito. Não. Enfim, é assim que é a nossa relação em relação à música. Você é filho de um grande segundeiro. Sim. Você aprendeu a fazer segunda? Olha, eu sinto que eu tenho muita facilidade em fazer segunda. Se for pra pensar tecnicamente, assim, tipo, eu não entendo muito bem o que eu tô fazendo. Mas eu sei que eu tô fazendo a segunda voz, entendeu? Eu teria que estudar mesmo, assim, tipo, teoria, pra entender, né? Tipo, essa coisa de terças, quintas. Mas a maioria não entende, né? A maioria é no feeling também, feeling. né? E automaticamente, quando eu tô ouvindo qualquer música, eu começo a fazer a segunda voz, assim, tipo... então você é filho dele mesmo, né? Não adianta discutir. Eu adoro, assim, tipo, eu tô ouvindo qualquer música e eu começo a cantarolar ali a segunda voz, junto. E eu amo fazer a segunda voz. No projeto que eu fiz com a Red, em muitos momentos eu faço a segunda. É um projeto que a gente dividiu muito bem, assim, tipo... Tem partes que ela canta, tem partes que eu canto, tem partes que ela faz a segunda, mas no geral... os pontos de segunda voz, se não me engano, tipo, sou eu, assim, que tô fazendo. E eu gosto muito. Eu acho que, inclusive, eu gosto mais de fazer a segunda do que fazer a primeira. E aí é onde eu sofro, de não ter uma dupla, entendeu? Entendi. Pô, fala isso, quem faz segunda gosta mais, né? Não, é muito bom, nossa, tipo, eu adoro. Se você já sai de segunda, né? Você gosta quando tá ouvindo ali. Sim. Você
o Rio Negro e o seu pai são muito colados, né? Enfim, também, desde lá de trás. Desde sempre. Você foi criado muito junto também? A gente morava, as nossas famílias moravam no mesmo condomínio na minha infância. Eu cresci junto, assim, tipo, no mesmo condomínio que os filhos do Rio Negro. Então, nessa época a gente brincava muito junto. Eu ia muito na casa deles, assim, a Rafaela e o João. Brincava muito mais com a Rafa, porque o João é mais novo. E a Rafa é da minha idade, assim, então a gente brincava muito junto. Mas aí depois eles se mudaram, depois a gente se mudou também pra um outro lugar, e acabou que, né, tipo, ficou mais distante mesmo, assim. Tipo, a vida distanciou. Mas na infância a gente era bem próximo até, assim. A gente brincava bastante. O Rio Negro é como se fosse um tio, basicamente. Então, com o Rio Negro em si, tipo, eu nunca tive tanta proximidade, assim. Era mais nos momentos que, tipo, vamos pra um show. Ou eu vou viajar junto com meu pai, no ônibus de Rio Negro Solimões. Aí tem esse contato. Porque nesses momentos que eu tava na casa da Rafaela brincando com ela, no geral, Rio Negro Solimões tava viajando. Entendi. Sabe? Eles viajavam muito, assim. Então, esses contatos com o Rio Negro eram mais nesses momentos de viagem, assim. Não foi uma coisa tão próxima, assim, sabe? A sua irmã canta também? Minha irmã canta. Tá todo mundo cantando? Os dois filhos do Rio Negro? Os dois filhos do Rio Negro cantam, estão seguindo carreira profissional. A minha irmã canta, mas ela não seguiu carreira. Ela canta... Ela canta bem, que ela né? canta. E a única coisa que ela gravou profissionalmente foi nesse último projeto do meu pai, que é o Resenha Sem Compromisso. Que aí eu cantei com ele o Menino da Porteira, ela cantou Mercedita com ele, e nós três cantamos Coxa de Retalho. E aí são as únicas 2 músicas que ela lançou na vida. Assim, você entra lá no Spotify dela, só tem as 2 músicas. Mas já tá lá, então, assim, se ela quiser lançar mais coisa, o terreno já tá preparado. Tem a conta dela lá pra sair. Uhum. Ela é mais nova? É mais velha. Mais velha? É 6 anos mais velha. 6 anos, é bastante. Uhum. Tem uma diferença. Voltando só num assunto aqui que eu queria... que eu devia ter perguntado antes. Você virou uma bandeira. Eu não sei se você queria ser. A minha pergunta era essa. Muita gente fala, pô, o Gabriel é aquele cara que fala... Você quis ser bandeira porque você foi alçado a isso. Uhum. Eu acho que eu gosto de ser, mas não é uma coisa que eu pretendia ser, né? Tipo, eu virei e gostei de virar a bandeira. Tipo, ok, é isso que me colocaram pra ser isso, então vamos ser isso. Mas, como eu falei, quando eu lancei as minhas primeiras músicas, o que eu queria fazer era música. E aí foi um título, né, que deram, o título do pocnejo, do queernejo, de o pioneiro do movimento e tal. São coisas que eu não esperava, mas que eu recebi de coração aberto, assim, sabe? E eu gosto. Me sinto lisonjeado e agradecido ao público, assim, tipo, que me vê dessa forma. É bom? É bom. Assim, não é um peso? Não acho um peso, não. Não acho. Eu acho que tem mais coisas positivas do que o que pesa, assim, sabe? Tipo, eu acho que se colocar na balança, é muita coisa boa, assim, que acontece, sabe? É muito amor, é muito carinho. As pessoas, os fãs, né? As pessoas que gostam do que eu tô fazendo, elas são muito carinhosas. E quando eu faço um show, que não é sempre, né? Minha agenda não é tão aquecida assim, mas quando eu faço um show e eu vejo que a galera foi lá pra me ver e eu tenho essa oportunidade de trocar presencialmente com o público, porque no geral é muito online, né? Mas quando eu tenho essas oportunidades, assim, eu percebo, tipo, nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é gostoso demais. Tipo, o que pesa nem tá pesando tanto, assim, perto disso, sabe? Enfim. Você tem ideia de fazer músicas de mais discurso, de defesa, assim, ou não passa pela sua cabeça? Eu acho que música, né, tipo, na letra mesmo, não tem tantas músicas, assim, que eu tô planejando que tenha esse tom e esse tema, sabe? Eu acho que é mais uma questão de presença mesmo, de como... Fala até mais do que a letra. Tipo, de como eu vou me apresentar, de como eu vou subir no palco, de como eu vou me portar. O meu show, por exemplo, tem um momento ali que é mais, digamos, militante mesmo nesse sentido. Que é uma sequência onde eu canto Esconde, Esconde, que é uma música autoral minha, que o refrão é: nem vem de pega-pega, se esconde, esconde, não perco o meu tempo com esse come-some. Se tu é fora do meio, te boto pra escanteio, vai ver que o teu defeito é ser muito homem. Então é meio que uma crítica a esses caras
fora do meio, assim, que se auto-intitulam gays, mas que são os gays machões. Tem isso. Tipo, tem essa coisa de sou gay, mas sou fora do meio. Que meio é esse? Um meio LGBT, Eu sabe? sou menos gay. É, tipo isso. Esse é quase Sou esse o tão gay discurso. assim, é. Uhum. E aí nessa música é quase que como se eu falasse, ok, se você é menos gay, eu não te quero, porque eu quero um viadão, entendeu? Tipo, é isso que eu quero. E aí é uma sequência, eu canto Esconde-Esconde e eu engato com Homem com H, do Ney Matogrosso. Que Pô, também, legal. que eu acho que também tem uma coisa muito disruptiva, assim. E aí depois canto Man, I Feel Like a Woman, da Shania Twain. Mas que é um countryzão. Que é um countryzão, que tem essa coisa também bem, tipo, nossa, hoje estou muito feminino, sabe? O poder feminino. Enfim, mas é isso, não pretendo me pautar sempre nesse tema, assim, pra criar as minhas músicas. Os meus próximos projetos, inclusive, falam muito sobre questões mais pessoais, assim, tipo, amor, minhas desilusões amorosas, questões mais internas minhas, que não necessariamente passam por esse lugar, sabe? Porque isso faz parte da sua vida hoje, assim, essas questões. Tem a questão do preconceito que vai ter sempre em rede social. Uhum. Mas é algo que porque você já resolveu isso há muito tempo, né? Uhum. Desde criança. Eu acho que sim, porque, assim, o meu ciclo, né, as pessoas que eu convivo muito hoje em dia são pessoas LGBTs. Então, talvez eu esteja muito bem resolvido e as coisas não estejam me afetando mais, mas de alguma forma as pessoas que estão ao meu redor são afetadas por essas coisas, sabe? E aí eu acho importante, assim, tipo, não parar de falar sobre isso, não parar de abordar esse tema. Eu acho que, né, eu comecei a minha carreira me baseando muito nisso. Eu não quero também abandonar essa bandeira, esse discurso, assim. Eu acho que eu vou apresentar outras coisas, obviamente. Vou trazer outros temas para as minhas músicas. Vou falar de coisas que são mais abrangentes, que são coisas que possibilitam outras pessoas que não são LGBT de se identificar, né? Vou falar sobre amor, sobre desilusão, sobre chifre, sobre tudo isso que o sertanejo adora. Isso é uma música sertaneja, Sim. basicamente. Mas também não vou deixar essa outra parte de lado, sabe? Vou tentar equilibrar as coisas aí. Tem uma coisa que eu acho engraçado, lembrando Eu não me lembro se a primeira referência que eu tenho de imagem sua é o clipe. Você tinha soltado algo antes já com o perfil Gabel, assim? Eu já fazia algumas aparições de cowboyzinho, assim, pode tipo, ser, então. Porque um ano antes de Amor Rural, viralizou os comentários do meu pai nos meus posts, nas minhas fotos. Tá. Foi aí que a galera começou a me conhecer. Porque aí começaram a falar, olha como o Solimões trata bem o filho gay dele. Até comenta nas fotos. Olha que coisa. Olha que coisa, gente. O Solimões sendo um pai. E aí começou a sair as notícias, né? Tipo, filho gay de Solimões. Veja como o Solimões trata com muito amor o seu filho gay. Piriri, paroró. Ele não bate no filho gay. Olha que incrível, gente. Ele não tá cometendo um crime. Parabéns pra ele. E aí, um ano depois que veio o Amor Rural, sabe? Então, acho que talvez tenha sido nesse momento, tipo, que deu essa viralizada da minha relação com meu pai. Tem uma coisa que eu achei engraçado. Então, eu te perguntei isso de quando é a primeira aparição, porque você falou esse negócio que tem a galera que se acha menos gay, né? Eu não sou isso aí, não. Eu sou outra coisa. E a gente sabia que você era gay, acho que por conta desses comentários. Mas aí aparece um cara totalmente brilhante, né? Brilhante no sentido de brilhoso, mas isso. E é um segundo choque, porque se o gay é um choque dentro do nosso meio, Sim. o gay florido, colorido do jeito que você era mais um choque. Sim. E acho que foi o maior choque até pro nosso meio, assim. Você pensou em fazer alguma coisa diferente ou não? É porque você é assim? Se eu tentasse fazer algo diferente, eu acho que ia ser ridículo, porque eu ia tentar tá sendo uma coisa que não sou eu, entendeu? E aí eu acho que a chance de dar errado era muito maior. A chance de eu me frustrar, de eu cansar, de eu desistir. A chance até das pessoas identificarem que eu tava forçando uma coisa que eu não sou, sabe? Porque é isso, eu sinto que eu sou uma pessoa LGBT muito afeminada, muito pintosa, muito brilhosa e tal. E eu sou isso, gente, sabe? Tipo, não quero fingir ser outra coisa. Se eu fingir, vai ser muito ruim, vai ser patético, assim, vai ser até difícil de engolir.
Então, é isso que eu tenho pra oferecer, sabe? Você acha que você ajudou muita gente a se aceitar, falar com família e tal? Sim, sim, porque eu recebi muita mensagem sobre isso, assim, principalmente naquele começo ali da carreira, de como a relação entre eu e meu pai foi positiva pra outras relações de pais e filhos, sabe? Muitas mensagens emocionantes mesmo, assim, de pessoas falando, olha, eu coloquei a sua música, tem uma música que chama Bailão, do meu álbum, que eu amo, que é uma música sobre festa. Não é uma música que fala, assim, sobre questões sociais, é uma música sobre festa. Tipo, eu vou pro bailão, me curar dessa paixão, e vamos beber pra esquecer, e é isso. E aí eu recebo mensagem de pessoas falando, eu coloquei a sua música no churrasco de família, que tava tocando sertaneja, aí eu coloquei ela ali no meio, né, meio camuflada, e a galera amou, e a galera adorou, e falei que era o filho do Solimões e tal, e isso me aproximou da minha família. Ver você com seu pai me aproximou do meu pai. Porque eu acho que isso gerou um assunto também, assim, tipo, quase como se eu e meu pai tivesse quebrado o gelo mesmo, assim, entre muitos pais e filhos, sabe? Tipo, pai, olha isso aqui, o que que você acha desse pai e desse filho aqui? Ah, legal, então, pai, a gente podia ser assim, sabe? Tipo, você podia me aceitar igual. Enfim, foi bem emocionante, assim, todas as mensagens que eu recebi em relação a isso. Então, eu sei que eu e meu pai ajudou bastante gente, assim, a se reaproximar dos seus pais, dos seus filhos, sabe? Inclusive, tem uma música no meu álbum também que se chama Filho, que é uma música muito emocionante, que o refrão fala: se a porta da sala se fecha, o portão da vida quase não dá brecha. Vai entender que tudo que é preciso é amar como se fosse um filho. É amar como se ama um filho. Então fala sobre isso, assim, tipo, se a gente tem acolhimento dentro de casa, o que a gente vai enfrentar fora de casa vai se tornar mais fácil. Vai se tornar mínimo até, assim, sabe? Tipo, porque a gente sabe que vai ter um lugar pra gente voltar, que é um local seguro, que é um local de acolhimento. E quem não tem esse acolhimento já tá, tipo, uns passos pra trás, assim, sabe? Porque aí a vida vai ser bem mais cruel, assim, com essa pessoa. Você não teve esse problema, né? Não, graças a Deus. Você conseguiu Mas, escapar. mas é isso, muita gente tem e é complicado. Você estava falando de públicos, né? Você tem o público da Lady Gaga, a turma que gosta, enfim. Tem algum caminho para diminuir essa distância de um público gay consumir mais música sertaneja? A Ana Castela puxou uma turma legal, né? Eu acho que o feminejo, num geral, né, tipo, desde ali sei lá, Marília Mendonça foi esse grande nome do feminejo, né? Mas eu acho que a partir dali, o público, sobretudo o público gay, não vou nem dizer o público LGBT no geral, mas, tipo, eu acho que o homem gay, ele gosta muito de mulheres que evocam essa força, que demonstram força, sabe? Eu acho que é por isso que a gente gosta muito de divas pop, porque elas têm uma presença, elas têm uma força, elas têm uma magnitude ali. E aí eu acho que o feminejo começou a trazer essa coisa da força feminina. E aí eu acho que esse público foi se interessando um pouco mais, sabe? Porque tudo que foge disso, assim, tudo que é muito... Ai, uma música sobre um homem bruto, rústico e sistemático. Eu acho que isso vai afastar um pouco esse público, porque a gente não se identifica muito com isso, sabe? Tipo, é normal que a gente vá buscar outras coisas. E aí eu acho que o feminejo, ele trouxe isso. A Ana Castela, eu acho que ela elevou isso a uma potência ainda maior por conta do visual, da estética. E eu acho que... Veio uma pegada da coreografia também. Da coreografia, assim, tem isso tá? também da coreografia, porque o público gay que tá na balada LGBT, que tá ouvindo a diva pop, é um público que, no geral, curte muito a coreografia, curte a performance. O público não tá ali no show da Lady Gaga só pela voz da Lady Gaga, é pelo todo, é pelo espetáculo que acontece, sabe? É pelo cenário, é pelo figurino, é pelo storytelling, porque o show da Gaga, por exemplo, tem uma historinha, assim, tipo, com começo, meio e fim, Tem os sabe? atos É lá, um tá? teatro, assim, é muito encantador, assim, sabe? E aí eu acho que essas coisas aproximam. Então, se a gente tiver um pouco mais disso no sertanejo, acho que a tendência é que o público sertanejo vá se expandindo, assim mesmo.
Sobre esse... Você falou do LGBT, você fala LGBT, né? Porque o termo, as letras, elas não param de crescer. Né? Se eu for falar o completo, é LGBTQIAPN+. PN+, porque eu vi a transmissão da Globo, do show, e as meninas falavam todas as letras. E elas vão crescendo mesmo. Sim, né? sim. Esse PN eu já não sabia. Eu tava no ano retrasado. Tem bastante coisa aí. Mas falar o LGBT não é ofensivo. Não. Tipo, tem gente que fala LGBT, LGBTQ, LGBT+. Tipo, eu acho que a única coisa que soa um pouco ofensivo hoje é o GLS. Ah, que é uma das antigas, Que né? é das antigas. Porque é muito limitado. É gay, gay, lésbica e simpatizante. Sim. O que é simpatizante? Tipo, O que tipo... é alguém meio que tá com vergonha, sabe? Simpatizante, né, na teoria, é a pessoa que não é LGBT, mas simpatiza. Entendi. Só que assim, tipo, não faz parte. Tipo, você simpatiza, mas você não faz parte, né? Então o S mesmo, assim, não faz tanto sentido. E aí é isso, né? Tipo, LGBT, LGBT+, LGBTQIAPN+, tipo... acho que não é ofensivo, não. Então, recapitulando, agora você vai fazer o quê do projeto? O primeiro lançamento é Minas Gerais, né? Não, essa eu quero ouvir. Do Rock Bravo, assim. E aí depois, eu pretendo lançar uma por mês, mais ou menos. Acho que não vai dar um mês exatamente ali. E não são projetos que tem clipes. A gente vai fazer lyric vídeos. Tem uns visuais bem bacanas, assim, mas a gente não tá chamando de clipe. Porque clipe é uma coisa muito maior, assim, que requer muito mais produção. E os visuais foram feitos de uma forma mais simples, assim. Mas os looks são, assim, os melhores looks que eu já usei na minha vida. Juro. São as roupas que eu tô mais apaixonado. Feitos por quem? Pela Eclipsa. É uma... que fez essa camiseta, inclusive. Muito bom. A camiseta, a ideia é sua? A camiseta é a ideia minha. Eu falei, eu quero uma camiseta de Sandy Júnior, toda estilizada como se fosse uma banda de rock. Essa imagem existe, não existe? Essa imagem deles? É. A imagem existe. Mas não tinha com essas maquiagens? Alguém fez muito tempo atrás. Eu só não sei se... eu não sei se tem. Não, ou foi você. Não, eu tô viajando aqui. Eu sei que essa imagem deles dois existe, mas eu não sei se os arames aqui e essa fonte... eu acho que a fonte é deles também. Mas os arames eu acho que foi colocado depois, não sei. Não é. Eu tava falando mais da foto deles meio roqueiros. Não, a foto deles existe. Existe. Tá. Uhum. E ali é o símbolo, o triângulo da turnê, né? Sim. E aí eu falei, eu quero uma camiseta que tenha uma cara de... camiseta de banda de rock. Só que aí a banda de rock é quem? Sandy Júnior. Porque eu acho que também... representa bem essa dualidade minha. Que eu me sinto um artista muito híbrido nesse sentido de... é sertanejo, mas é muito pop, ao mesmo tempo que é meio rock. E aí eu vou subir num palco pra cantar música caipira com meu pai, mas eu vou estar todo de preto, com All-Star plataforma, sabe? Tipo, eu gosto, assim, de ser esse artista que causa esse estranhamento mesmo de o que se ouve e o que se vê parecem muito distante, mas quando tá junto faz sentido, sabe? Uhum. Enfim. E aí tem Minas Gerais, você falou que vai gravar o Iambuchitã, né? Minas Gerais, Iambuchitã, Chororó, e aí as outras eu queria não falar ainda. Vai guardar, não, queria pode guardar. Mas tem uma faixa que se chama Rock Bravo, que é a autoral, que é a última. São 3 regravações. Rock Bravo é a música da coisa do Robertinho. O Rock Bravo é o personagem, né? Isso. É verdade, eu não falei sobre isso. Mas, como é um projeto de country rock, Rock Bravo significa o rock pesado, musicalmente, mas faz referência ao personagem Rock Bravo, o pistoleiro, do Léo Canhoto Robertinho. Que na minha música autoral, Rock Bravo, fala muito sobre essa coisa de ser o terror do sertão, de chegar botando banca, de chegar botando terror, sabe? E aí eu acho que eu busquei esse personagem meio que pra construir essa minha persona que eu vou adotar pra esse momento, assim, sabe? É quase um Bang Bang novo. Sim. Eu acho que eu busquei esse personagem meio que pra identificar quais são os pontos dele, assim, que eu acho que eu posso usar. E aí, meio que eu vou encarnar o Rock Bravo. Que legal isso. No projeto. Só que do meu jeito, né? Não esperem algo muito óbvio, que vai vir algo bem, assim, diferente. Mas é legal a referência, né? Uhum. Porque, você tá falando de 40 e... cacetada, 45 anos atrás. Sim. Então.
E o Léo Cantor Bartinhos é uma dupla que eu escutava muito com meu pai também, porque eu gostava das músicas pelas historinhas. Eu amava, eu amo, na verdade, músicas deles que, tipo, eles estão cantando, aí a música para, e aí vem todo um cenário, assim, tipo, com efeitos sonoros de bang bang, aí o Rock Bravo entra no bar e sai atirando em todo mundo, não sei o quê. Eu acho cinematográfico, assim. E tem o Jaque Matador e tudo. Tem também o delegado Lobo Negro, como é que é o nome? Eu tava vendo esses dias, assim, pra tentar... É que tá cheio de série americana meio faroeste agora. Eu falei, pô, os caras faziam isso lá atrás, né? Eram fãs. Pô, muito legal você pegar essas coisas assim, Valeu. porque o pessoal fala, não sabe nada de sertanejo. Tá trazendo mais história do que quem diz aí que traz, entendeu? Sim. Eu gosto disso, assim. A minha intenção também é justamente pegar o que eu acho de muito interessante na música sertaneja, na música caipira, assim, e mostrar pra quem não conhece. E eu acho que eu tô conseguindo fazer isso, mais minimamente. uma porta de entrada pro sertanejo, né? Total. Pô, Gabriel, muito feliz de receber você aqui. Obrigado, fiquei feliz também. Pô, você dá muita repercussão, né? As coisas que você fala, cada um entende de um jeito, você é um cara muito irônico. No bom sentido, né? No engraçado. Meio polêmico, né? Meio polêmico. Mas eu vi outro dia você falando alguma brincadeira com seu pai, as pessoas bravas. Falei, gente, ele tem uma boa relação com o pai, é uma brincadeira só. Tem um vídeo que viralizou também, de eu falando... acho que eu peguei o trecho de uma entrevista dele, dele falando que... eu não lembro. Que não me expulsou de casa, alguma coisa assim. E aí eu falei, não me expulsa de casa por ser gay, mas vai eu errar uma música do Milionário José Rico pra você ver se ele não me carga o cinto. E aí as pessoas também ficaram assim, nossa, será que é verdade isso? Gente, claro que não, né? Então, pô, muito Tudo legal, zoeiro. cara. O seu pai é um cara muito legal. Você é um cara muito bacana também. Obrigado. É muito esse povo educado, sabe? Valeu. A gente também é tudo meio quieto assim aqui. E fiquei muito feliz de ter você aqui. E acho que o povo vai gostar muito da conversa. Eu espero que sim. Foi legal, foi bacana. Eu gosto muito desses momentos, assim, desses momentos mais longos, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre minha carreira, minha vida. Então, muito obrigado também pelo espaço. Valeu. Feliz, obrigado. Obrigado.